assunto muito noticiado pela imprensa é a gastança, o descontrole do setor público. O professor Judas Tadeu vai nos explicar hoje no Estação da Economia como é essa gastança do governo. Infelizmente, a pedra no caminho dos brasileiros, se alguém está desempregado, pode ter certeza que é o setor público o grande responsável. O setor privado, a partir de 94, pela abertura da economia, foi forçado a ter que realmente melhorar a melhoria na competitividade, de apostar em tecnologia. Sem dúvida nenhuma, o setor privado brasileiro, quando o Collor chamou que produzem carroça, hoje os automóveis, só como exemplo, seguramente a sua vez as exportações brasileiras. O setor privado brasileiro mudou. Quem não mudou foi o setor público, que aliás, eu costumo dizer que desde 1974 começa a fazer gastança. É esse excessivo descontrole. A gastança começa com o gás, até 73, eu diria que os governos brasileiros fizeram uma única obra errada, que foi a Transamazônica em 1970. Na verdade, ela se tornou errada depois, mas na época achava que era uma boa obra. Então, Paula, a partir de 94, o setor privado realmente mudou para melhor. Quem não mudou e até piorou foi o setor público. Eu costumo dizer, o setor público é a pedra no caminho do desemprego, do pouco crescimento. A partir de 94, eu costumo dizer que nós tivemos alguns governos, a maioria deles, com gastança, exceto o governo Collor e o governo Itamar. Todos os demais tiveram a sua respectiva gastança. O governo Geisel, a gastança de obras erradas, obras inacabadas. Só vou lembrar 3. Angra 1, Angra 2 e Ferrovia do Aço, que aliás dizem consumiu 10 bilhões de dólares, uma obra que não existe. Depois veio o Figueiredo, e o governo do Figueiredo foi caracterizado pelo aumento da dívida externa e o Brasil, e principalmente que os Estados Unidos subiram a taxa de juros, e aí o Brasil simplesmente torrou, nos anos 80, 111 bilhões de dólares de pagamento da dívida externa. Em seguida veio o Sarney, e aí o Sarney também foi com a dívida externa, mas principalmente com os marajás, a ponto de a bandeira do Collor, da campanha do Collor, foi em cima de eu vim para combater os marajás. Torrava-se à época 45 bilhões de reais para pagar algo como 1.500.000 pessoas. Tá? Eu até vou dar um elogio depois ao Sarney, por incrível que pareça. Depois vem o FHC. Foi a hora que a dívida interna realmente cresce muito e principalmente foi mantida a taxa de juros muito elevada, que aliás até hoje. E o governo FHC torrou mais de 600 bilhões de reais em pagamento de juros da dívida interna. E por último, o governo atual, o governo Lula, que nos 6,5 primeiros anos já está pagando 1 trilhão de reais. Se o governo FHC pagou de juros 600, o Lula nos 10 anos seguramente vai ser mais do dobro, vai ultrapassar 1 trilhão e 200 bilhões. Como eu falei que no governo Sarney, 45 bilhões para 1,5 milhão de funcionários, o que dá mais ou menos 5 milhões de beneficiários, é bom deixar claro que aqui o valor é muito mais. Somente ano passado o Lula foi 162 bilhões de reais para quem? Para apenas menos de 10 grupos financeiros, ou seja, antes era quase 5 milhões de beneficiários com 45 bilhões. Agora são 162 para apenas 8 grandes grupos financeiros, ou seja, bancos. Ou seja, hoje é muito pior do que antes. Pense nisso.